Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast Sem Contraindicação, o videocast da Unimed João Pessoa, trazendo para você informações para você melhorar a sua qualidade de vida, cuidar mais da sua saúde, do seu bem-estar. Hoje a gente tem um assunto muito importante, afinal de contas nós estamos no Agosto Branco, né, que é um mês aí dedicado à campanha de alerta para a prevenção de um tipo de câncer que mais mata no mundo, o câncer de pulmão. E a gente vai falar sobre esse assunto, sobre as causas, sobre a relação do tabagismo com o câncer de pulmão. E para isso, aqui para essa conversa, inclusive você que é jovem, você que tem filho jovem, ou tem alguém aí jovem em casa, faz esse alerta, chama a turma aí para o sofá, chama para assistir esse conteúdo que vai ser de extrema importância para a saúde dessa turma também. E para a gente conversar sobre esse tema, trazer aqui dicas, orientações, eu estou recebendo aqui dois profissionais, né, o cirurgião torácico, doutor Petrúcio Sarmento, seja bem-vindo, também Obrigado. A pneumologista, doutora Eliáurea Martins, sejam bem-vindos aqui ao nosso videocast. Prazer, obrigado. Obrigada. Eu sempre abro aqui perguntando o seguinte, já participaram de algum conteúdo assim, mais leve? Eu já disse a eles aqui, gente, nossa proposta é fazer o conteúdo leve, tranquilo. Dá um friozinho na barriga quando dá uma entrevista, alguma coisa assim? Não, já tá tranquilo vocês, né? Ainda dá. Ainda dá. Esse negócio de gravar, né? Gravar, dar entrevista é um negócio mesmo. Mas eu prometo que vai ser uma conversa assim, tranquila, para que a gente possa compartilhar esses conteúdos com toda a sociedade, né? Bom, vamos lá, vamos começar aqui falando com a doutora Eliáurea, porque a gente tem informações, a gente fez uma pesquisa aqui prévia, doutora, e aí as pesquisas, os dados mais recentes que nós temos aqui é o seguinte, e chama muita atenção esses números, viu, gente? Mais de 1.700.000 mortes em 2020, causadas pelo câncer de pulmão. É um dado, assim, alarmante, é um dado chocante, né? No mundo inteiro. E aqui no Brasil, só no Brasil, dessas foram mais de 30.000 mortes, ou seja, um número altíssimo. Isso segundo a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Eu lhe pergunto, doutora Eliáurea, o que fazer para mudar essa realidade, pelo menos diminuir esses números? A gente pode fazer alguma coisa? O principal, né, seria a prevenção. Na verdade, a principal forma de reduzir é deixar, né, de fumar, porque a principal causa ainda é o tabagismo. Sim. Né? Então, seria a prevenção. Passado essa fase de prevenção, né, o que a gente poderia fazer é no grupo de risco, né, que são os fumantes, ou ex-fumantes, que tem uma carga tabágica, que a gente chama isso de... É o número de cigarros que ele fumou durante o período da vida dele. Né? Quando essa carga tabágica ela é acima de 20 maços anos, ou seja, se ele fumou uma carteira por 20 anos, ele tem 20 maços anos, certo? Ou se ele fumou 2 carteiras em 10 anos, ele tem 20 maços anos. Esse grupo de risco, certo? Ele tem que procurar um profissional, certo? Procurar um médico para fazer um acompanhamento, para fazer um rastreamento, porque, infelizmente, o câncer de pulmão ele é muito silencioso. É por isso esses números alarmantes. Né? Então, ainda é a prevenção. Eu ia perguntar agora mesmo a doutor Petrúcio justamente sobre isso, sobre essas causas, as causas da doença, né? E a doutora Eliáurea acabou de falar que é uma doença silenciosa, ou seja, mais perigosa ainda. Então, o ideal é que haja essa visita ao médico de uma forma periódica para justamente acompanhando, principalmente esse grupo de risco, né? Que são os fumantes, não é isso? Perfeito. O que a Lara falou foi bem cirúrgico, literalmente. Todas as pessoas, o tabagismo é o fator mais conhecido e o que mais determina câncer de pulmão. Só para você ter ideia, quem teve essa quantidade de cigarros na vida, ela tem 20 vezes mais chance de desenvolver câncer de pulmão do que aqueles que nunca fumaram. Nossa. Outra preocupação gigantesca é que não se há um hábito de procurar o médico para fazer a detecção precoce do câncer de pulmão. Quando os pacientes que têm tumor de pulmão, eles começam a ter sintomas, na imensa maioria das vezes, no momento do diagnóstico, apenas 40% deles estarão vivos no ano seguinte, de quão grave é a doença.
Naqueles que têm sintomas, quando a gente consegue detectar a presença desses sintomas, geralmente a doença já percorreu 3/4 de sua trajetória, ou seja, já está naquela última fase. Felizmente, o tratamento avançou muito nos últimos 10 anos, mas ainda é o tumor que mais mata, tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. Sem dúvida nenhuma, a prevenção, e aí quando a gente fala em prevenção hoje, tem que se falar muito em atenção primária. E acho que a única forma de se tornar sustentável o sistema de saúde é no momento que você, em vez de cuidar da doença, passa a promover saúde. E, nesse sentido, qual seria o papel das autoridades de saúde pública? É ir buscar o paciente, é ir até o paciente, exatamente focando nessa população de risco, e tentar fazer o diagnóstico precoce. E quando você faz o diagnóstico precoce, sem dúvida nenhuma, a chance de você curar é acima de 90%. Quando você faz a detecção na fase mais tardia, a chance de cura despenca para cerca de 10 a 5%. Então, muda radicalmente a sobrevida, muda radicalmente o tempo que aquela pessoa vai viver e, literalmente, quando você consegue detectar de forma precoce, você está salvando a vida, você muda o desfecho daquele paciente, né? Você está tirando um paciente que iria morrer no ano seguinte, a chance é enorme para que ele tenha cura. Então, essa é a grande vantagem. Vamos dizer que uma ou várias pessoas que estejam nos assistindo nesse momento é fumante e gostaria de largar o vício, o cigarro, enfim. Mas é um fumante de anos, é um fumante que já vem, sei lá, 10, 15, 20 anos aí com essa prática. O que é que vocês diriam a essa pessoa que já tem o hábito, mas que tem vontade e ainda não consegue? A Delera pode comentar mais, né, sobre cessação do tabagismo. Acho que puxando mais um gancho para ela, se o público nosso não sabe, o Brasil hoje ele tem um dos melhores programas de cessação de tabagismo na saúde pública do mundo. Então, a gente tem uma chance gigante de mudar esse cenário. Eu queria que a Eliara comentasse um pouquinho. É verdade. O nosso programa, ele é mundialmente reconhecido. Então, o Sistema Único de Saúde, ele disponibiliza esse programa gratuitamente, certo? Porque o tabagista, ele é um dependente químico, psíquico, né? E comportamental. Então, na verdade, vai agir nessas 3 esferas, né? Então, a gente tem medicações, né, que repõem a nicotina de uma forma transdérmica, certo? A gente tem um programa que faz, do ponto de vista comportamental, vai fazer... trabalhar com psicólogo, com terapia, certo? E a gente tem medicações, certo? Que, do ponto de vista psíquico, ajuda esses pacientes. Então, eu sempre falo para meus pacientes, assim, quando eles chegam, né, e falam que fumam, eu pergunto, você quer parar de fumar? Sim. Porque é um dependente. Então, o principal, né, ponto está ele querer. Se ele quer, então a gente consegue oferecer esse tripé no tratamento que a gente tem gratuitamente. Então, o ideal era procurar um especialista, um pneumologista, para dar esse encaminhamento. Sim, sim. E aí procurar essa ajuda que está disponível, né, na nossa rede aí. E é mundialmente reconhecido. Olha que legal. Né? Agora, o que normalmente acontece, né, na vida real, é que a família, os amigos querem que aquele ente querido pare de fumar, mas ele não quer. Não quer. E essa pressão muitas vezes é ruim, né? Porque ele já carrega a culpa de estar fumando e de poder ter um câncer. Então ele já se sente culpado por aquilo, mas ele começa a ter raiva porque ele não consegue largar, e aí, como ele era falando, um dependente químico. Então é muito importante o apoio da família, assim, ó, vamos tentar reduzir, procura, isso vai fazer bem para você, mas ele tem que querer. Porque se ele não quer e você tenta forçar, 40% desses pacientes, eles voltam a fumar novamente depois que param. Aqueles que têm a vontade de parar, muitas vezes eles sequer utilizam medicação e largam o cigarro. O exemplo dentro de casa também pode ter alguma influência. Por exemplo, um filho que vê o pai ou que vê a mãe fumar, de repente pode desencadear também esse hábito? Com certeza. Existe um trabalho publicado, acho que em 2005, 2006, que mostram que mães fumantes nos lares, 50% dos filhos, eles têm o vício do fumo. O exemplo da mãe é crucial. Não é nem do pai, que muitas vezes eu fui filho de pai, meu pai fumava, minha mãe não fumava. Mas a gente tinha ojeriza, que é o cigarro, né? E de tanta gente pedir, ele parou.
Mas a mãe fumar é como se aquilo abrisse a porta para que os filhos achassem uma coisa normal. Minha mãe era fumante. E aí a gente era muito pequeno, criança ainda, e a gente observou o comportamento dela ao sair do vício. Ela teve depressão, teve toda uma situação, ela ficou mal. E eu acho que a gente ter acompanhado essa parte ruim dela ter saído, graças a Deus fez com que a gente abominasse. Vocês, né? Assim, a gente, né? Todo mundo, eu e meus irmãos, a gente tem um certo, né? Mas, assim, é como ele diz, talvez se a gente não tivesse acompanhado essa parte, ela saindo e ela até hoje fosse, de repente a gente tivesse, né, se encaminhado para ser fumante também. E eu lembro que nessa época ela tinha um saquinho de bombom, menta, que era como se toda vez que ela tinha vontade de fumar, ela chupava um bombom. Tem isso, gente? Tem, né? Tem. Porque acaba sendo uma compulsão, né? Colocar algo na boca, aquela fase oral. Sim. Certo? Você tirou o cigarro e existe essa compulsão. Por isso que é interessante um acompanhamento para evitar que um vício não leve a outro, né? Uma compulsão, por exemplo, e aí os pacientes falam, eu vou engordar. Mas justamente por isso, acaba substituindo. E não é essa a finalidade, muito pelo contrário. A gente pede para fazer atividade física, né? Porque também libera mais terapia. E aí a gente consegue contornar. Sim. É impressão minha ou a gente observa as pessoas começarem a fumar mais cedo? A gente vê muitos jovens fumantes. O problema é que agora veio o cigarro eletrônico, o vape. Tá na moda, né? Uma epidemia, e acho que a Eliara vai comentar mais. Nós vamos passar por um programa. E uma coisa que eu digo que minha cachaça em medicina é fazer rastreamento e detecção precoce. Eu lembro que quando eu terminei minha residência na década de 2000, a gente fez um trabalho em São Paulo que conseguiu angariar 3.000 pacientes para incluir uma nova droga em quimioterapia. E pasmem, de cada 100 pacientes que chegavam naquela época, somente 6 pacientes ainda tinham chance de cura. 94 pacientes de cada 100 já tinham doença avançada e iriam morrer nos próximos 5 anos. Fato. Então, assim, isso chama mais uma vez a atenção para a agressividade do câncer de pulmão e a busca desse diagnóstico precoce e focar nessa população de risco. E hoje, quem é essa população de risco? Todas as pessoas que têm entre 50 e 80 anos, ou seja, se você tem mais de 50 anos e menos de 80, fuma atualmente ou fumou nos últimos 15 anos, procure o seu médico. Diga, olha, eu ouvi falar que tem um exame que consegue detectar. E assim, do ponto de vista econômico-financeiro, basta um trabalho para justificar o rastreamento de câncer de pulmão. A revista The Economist, em 2018, ela publicou um artigo mostrando que no Brasil, quando diagnosticam qualquer tipo de tumor, né? E os mais prevalentes hoje no Brasil, para homem, próstata, depois câncer de pulmão, para mulher, a mama, depois o colo de útero e depois o colo e o câncer de pulmão. O problema é que, mesmo dentro dessa população de risco, com os novos hábitos de vida das mulheres, o que é que a gente tem visto cada vez mais? Mulheres não fumantes, mais jovens contraindo essa doença. E aí que você começa a tentar entender o que está acontecendo. E aí entram outras causas, né? Até para não misturar. Mês passado sai um artigo maravilhoso da Nature mostrando as causas carcinogênicas da poluição. Isso a gente tem visto na China crescer brutalmente os casos de câncer de pulmão pela poluição. E talvez isso explique. A mulher sai mais cedo de casa, começa a concorrer de igual para igual com o homem para trabalhar, vai se expor aos mesmos riscos, sem contar que ela tem uma dupla jornada. Né? Então, é uma população que hoje a gente se preocupa muito. Do ponto de vista de custo-efetividade, voltando àquele trabalho da The Economist, quando você faz o diagnóstico na fase inicial, e a gente divide em 4 fases o tumor de pulmão, 1, 2, 3 e 4, onde 1 e 2 geralmente você tem chance de cura, 3 e 4 nem tanto. Quando você investe nessa prevenção, esse paciente custa 10 vezes menos para o sistema público e até 50 vezes menos para o sistema privado. Então, até para a própria sustentabilidade do sistema, fazer rastreamento hoje tornou-se uma questão econômica para câncer de pulmão. E ele é muito mais custo-efetivo do que os outros que a gente já tem normalmente. Para a mama, a mamografia. Para a próstata, a consulta anual. Para o cólon, a colonoscopia. E por aí vai. Então, a gente luta muito para que a população comece a cobrar
né, tanto da saúde suplementar quanto da saúde pública, que seja realizado esse rastreamento, que é através de um exame simples, que é uma tomografia de baixa dose. Entendi. Baixa E radiação. quanto mais cedo se começa a fumar, mais chances de desencadear um câncer. Isso é interessante. Tem um trabalho que mostra as curvas que você pega, década de 50, 60, aquele boom do cigarro. Certo. O cigarro começa a cair, aí você vê 20 anos depois o câncer subindo. Cigarro cai, câncer sobe, câncer, e aí sim vai se trocando a cada 20 anos. E eu queria que a Lélia comentasse um pouquinho da nossa imensa preocupação hoje com o cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico, que é uma moda ruim, mas que, né, a gente vê tantos jovens entrando, infelizmente, né, nesse grupo de risco dos fumantes por conta do cigarro eletrônico. É mais cheiroso, tem uns que tem uma fumaça fria, tem um aromazinho, não sei o quê, mas é um perigo, né, doutora? Na verdade, eu sou professora também. Quando eu dou aula de DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma das principais causas, doenças que acometem o pulmão pelo cigarro, que é o enfisema e a bronquite, eu sempre pergunto, tem algum fumante na sala de aula? Silêncio. A primeira parte da aula é sobre a doença. A segunda parte é sobre o tabagismo. E aí eu começo com o tabagismo convencional. Tudo certo. Quando eu viro para o cigarro eletrônico, aí o interesse da turma aí começa. Né? Porque, na verdade, os jovens acham que eles não fumam. Que eles não são Quando você fumantes. pergunta, tem um fumante? Não tem. Na cabeça deles, eles não são fumantes. Eles acham que fumantes são aqueles que Cigarro fazem uso convencional. do cigarro convencional. Certo? Então, eles não são fumantes. Aquilo ali é um vapor d'água. Aquilo é vapor de tudo, menos de água. Né? Então, na verdade, tem cheiro, como você falou, uns tem cheiro, tem sabor. Tem as customizações agora, né, Eli? Que tem você compra, customiza o aparelhinho, né? O aparelho. Virou a febre dos adolescentes tem agora. vários formatos, vários formatos. Entendeu? Até serve aqui para os pais prestarem atenção nos filhos, né? No que eles levam, no que eles trazem da escola, porque é moda. É proibido? Mas se vende em qualquer lugar. Em frente da escola vende, né? Em bares vende, em show vende, então... Dentro, às vezes, é um coleguinho, um amiguinho que, né? Então, na verdade, ali, começa a expor uma criança, certo? Ao tabagismo. Na verdade, chama-se nicotismo, porque a gente não tem a combustão do tabaco, mas a gente tem nicotina. É viciante do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Na verdade, quem pior. vicia. É quem vicia. No cigarro convencional, você tem 1 miligrama de nicotina. Tá. E já é o suficiente para viciar. Naquela unidade lá. Certo. No cigarro eletrônico, você pode chegar até 50 miligramas. Meu Deus. Então, assim, a dose ela é bem maior. Então, ela tem uma ação no sistema nervoso central mais rápida, um bem-estar mais rápido, viciando também mais rápido esse jovem. Então, assim, esse jovem, ele não se acha um tabagista, né? Por quê? Isso aqui é o mais grave. Porque ele não tem cheiro, ele não tem sabor, não fica com aquela unha amarela. Mas ele é. Certo? E leva a todas as doenças que o tabagismo convencional leva. Sim. Certo? Só que já começou, né? Porque é uma tecnologia nova, tem 30 anos. Né? Tem 30 anos. Sim. Então, já começou, né? Em 2019, já nos Estados Unidos, já começou a explodir, né? Pelo CDC. Se você entrar no CDC, tem lá. Você é fumante cigarro eletrônico, tem todos os sintomas, certo? Porque a gente já viu as intoxicações por esse tipo de cigarro, certo? Além de problema pulmonar sério, que é a lesão pulmonar aguda, vale, por cigarro eletrônico. A gente vai falar mais sobre ele já, mas antes, deixa eu dar um recadinho para você que está assistindo aí o nosso conteúdo, o nosso episódio, para você se inscrever no nosso canal, para você poder receber todas as notificações, sempre quando tiver conteúdo novo, episódio novo, você ser acionado, tá? O nosso conteúdo está disponível no portal da Unimed, unimedjp.com.br. Lá tem o nosso conteúdo, lá tem o nosso link para o canal no YouTube, lá também tem um espaço para você fazer perguntas
sugerir temas dos próximos episódios. Então vá lá, participe, interaja com a gente para você também colaborar com o nosso conteúdo aqui, tá certo? Agora o seguinte, voltando a falar sobre o cigarro eletrônico. É verdade que ele queima o pulmão? Tem isso? Uhum. É, doutora? É porque a combustão, né? Então, ele tem... vai aumentar a temperatura, chega até 350 graus, certo? Então, você inflama, você lesiona as células pulmonares, certo? Eu já peguei, né? Porque existem vários graus. Certo. Existem vários graus. Essa lesão pulmonar aguda grave, de o paciente entrar em ciência respiratória, precisar ir para um ventilador, eu já peguei, certo? Em pacientes de 15 anos, sem doença nenhuma, uma paciente de 24 anos. Meu Deus. Certo? Um sobreviveu, o outro morreu, certo? Então, leva sim. Só que leva mais rapidamente do que o cigarro convencional. Aí aqui tem uma pesquisa do Ministério da Saúde, pesquisa do ano passado. Quase 20% dos jovens aqui no Brasil usam o cigarro eletrônico. Gente, 20%. Isso é tão grave, para você ter ideia. A gente lutou tanto durante 30 anos para descer o nível de uso de tabaco de 19%, que chegamos a 15%. Comemoramos isso e agora nós estamos com 20%. Pior do que era lá atrás, nossos pais, onde fumar era valorizado. E o que é mais grave, que me preocupa muito do cigarro eletrônico, uma das minhas formações foi fazer transplante de pulmão. E hoje nos Estados Unidos a causa que mais cresce é o transplante de pulmão em jovem de 30 anos por conta de lesões pulmonares causadas pelo cigarro eletrônico. Esse é um problema. Segundo, lá ele é regulamentado. Certo. Então, se sabe o quanto ele chega de temperatura, se sabe o que tem naquelas cápsulazinhas que alimentam o cigarro. No Brasil ele é contrabandeado e só Deus sabe o que vem naquelas cápsulazinhas e como aquilo é preparado. Isso é gravíssimo. Isso nós vamos enfrentar, nós corremos o risco de enfrentar uma epidemia de doenças pulmonares com pessoas incapacitadas para o trabalho e de forma jovem. Por que esse aparelho chama tanta atenção dos jovens? Consegue conquistar esses jovens? O que vocês acham? Então, a gente falou que tem vários designs, certo? O cheiro, o aroma. E socialização, né? Isso. E eu já conversei com um deles, disse que acalma. Quem tem ansiedade, ele disse, me acalma. Claro. Então, é uma droga. É uma droga. É uma droga, ele fica dependente. É então, na verdade, tem vários estudos mostrando que os jovens nem queriam fumar. Aí o amiguinho, né, tá ali fácil. A gente tá na escola, certo? Tá na praia. Na praia. Vende, entendeu? Aí experimenta, a depender do teor de nicotina que tem ali, rapidamente vicia. Essa história do ser proibido, vocês acham que de alguma forma também pode estimular os jovens? Essa coisa do, é proibido, eu quero e tal. Ou não? Eu acho que não mais, né? Acho que é mais, se tornou um hábito, caiu na normal. Isso. Então eles, normal. eles não acham que estão fumando. fumando. Como ela falou, acho que ela descreveu perfeitamente. Eu não sou tabagista, não. Tabagista. Não sai fumaça, não tem cheiro. Meu Deus, é impressionante, né? A percepção que eles têm do porque, não ser fumante sendo. Na verdade, inicialmente, lá onde esse farmacêutico chinês desenvolveu o cigarro eletrônico, inicialmente a ideia era para ajudar o indivíduo que era tabagista a parar de fumar. Isso foi a ideia inicial. Como tudo, né? Se modificou. Aí se viu a parte econômica, financeira, o mercado. Não se vendia. O jovem, é o que Petro está falando. A gente, assim, nossos índices de tabagismo reduziram. Os jovens não fumavam. Não fumavam. Eu sou professora, já tem 14, 15 anos. Não fumava na sala de aula. Perguntava, ninguém fumava. Isso mudou. Eu vi essa virada. E foi o cigarro eletrônico. Foi o cigarro eletrônico. Vamos dar uma pausa aqui, né, nessa parte do conteúdo. Daqui a pouco a gente volta sobre esse assunto, porque tem muita coisa para falar, inclusive sobre a publicidade, a forma que a indústria do cigarro se comunica com esses jovens e com os fumantes também. Daqui a pouco a gente fala sobre esse tema, mas antes,
A gente tem um quadro aqui dentro do Sem Contraindicação que se chama o quadro Mente Ativa, que é para a gente conhecer um pouco mais dos nossos convidados, certo? E aí é o seguinte, na semana passada a gente trouxe aqui também os nossos convidados, contaram um pouco sobre si, e eu quero que vocês também contem um pouco do que vocês fazem quando não estão no trabalho, né? Quando não estão ali na dedicação à medicina. Eu vou começar com a doutora Eliáurea. O que a senhora gosta de fazer quando não está trabalhando, até para desopilar, para recarregar as energias? Tem algo de aventura ou é mais calma? Como é que é? Eu gosto de viajar, acho que todo mundo gosta, né? É muito bom viajar, né? Mas, assim, no dia a dia, a gente pode viajar todos os dias, no dia a dia eu necessito, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, certo? É fazer atividade física. Tem fotos aí aqui no nosso quadro, olha aí, ó, a imagem dela ali já aquecendo, alongando. Fazer atividade física. Você gosta de pilates? Eu gosto de tudo. Gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Eu gostava muito de boxe. Eita, ela é agitada. Eu gostava é muito de boxe. Sabe? Doutor Petrúcio, mais calma e tal, teoricamente. Daqui a pouco eu explico teoricamente. Teoricamente. É tudo falso. Mas ela é mais agitada, gosta do boxe. Eu gostava, eu praticava boxe, mas certo. hoje eu não pratico mais. Aí, na verdade, esse não é alongamento, não. Eu estou fazendo abdominal, uma prancha lateral. Uma prancha lateral. Haja preparo físico, viu? Pois é, eu faço atividade física, eu preciso. Certo. Antes de começar meu dia, eu preciso. Sabe? Todos os dias, quantas vezes na semana? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Sábado e domingo, não. Certo? Sábado e domingo, aí caminhar na praia, fazer uma coisa fora da academia. Olha aí. Gosto de atividade Treina física. pesado, gosto. Isso foi no final de semana, isso foi em casa. É a musculação. É a musculação. Certo, mas todo dia tem que ter alguma atividade. Tem que fazer alguma atividade. Eu gosto. Eu tenho muita energia, senão ninguém aguenta. Mas você sente assim o seu dia que rende mais. Sim, com certeza. Né? O dia que eu não faço atividade física, o dia não rende. Entendi. Não rende. Então, isso é bom. Isso um exemplo, viu, gente, da doutora. Agora, doutor Petrúcio, que me parece mais calmo, no entanto, gosta mesmo de uma aventura, é isso? Eu sou viciado em adrenalina. Meu Deus! Não tem quem diga. Eu adoro. Nossa Senhora. Bom, a atividade física, acho que todos nós, né, faz parte de hoje em dia do dia a dia. Não tem, ainda mais a vida que a gente vive. Sim. Pelo menos 4 vezes por semana eu tento participar, mas de final de semana o que eu gosto mesmo é de motociclismo. Olha aí sempre a foto. Com meu filho. Esse é seu filho? Seu parceiro aí no minha mulher já quer me matar porque eu já botei esse é pior do que eu ainda. Isso foi aonde, essa foto? Essa foto é em Sapé. Você vê que bonito? Que lindo! Dia de domingo sempre tem uns grupos que passeiam para lá. E a gente começa a ir cada vez mais longe, né? Mas eu adoro. São trilhas ou é na estrada mesmo? Na estrada mesmo. Eu gosto da estrada mesmo. Da estrada. Então, e aí passa horas. Sensação de liberdade maravilhosa. Às vezes velocidade, né? Nem sempre tem que ter cuidado. Mas a sensação de liberdade é muito gostoso. O vento, a paz ali, só você e a natureza é muito legal. Geralmente essa prática é no fim de semana. Geralmente final de semana. Quantas horas assim? O máximo que já passou nessas viagens? Geralmente eu vou Campina Grande, Natal, até Sousa, já cheguei, já me programei para ir. Até Sousa. Meu Deus. E aí tem todo um equipamento, tem as botas, né? Uma bota diferenciada. Proteção, tem que ter proteção. Tem que ter, é um esporte de risco, né? E ainda mais aqui, que a gente não tem tantas estradas duplicadas, então você tem que ter... Na verdade, você se cuida mais pelos outros do que por você mesmo. Sim. Então tem que ter muito cuidado. Tem que ter todo esse cuidado. Mas hoje cada vez mais cresce, né, essa cultura, e aqui na Paraíba já tem muita gente, muitos grupos, e que passeiam viagens longas, vão para Brasília, vão para outros países, tem muita gente praticando, então é bem legal. E é bom que tá aí meu filho aí, né? Sim, então a gente família, é uma parceria. Né? Que legal, que massa. É uma parceria. Muito bem, e conhecendo mais os nossos convidados no nosso Sem Contraindicação. Bom, a senhora gosta também de aventura assim, dessa adrenalina? Bicicleta, não? eu vou no máximo na bicicleta. Na bicicleta? Bicicleta andar. Não, mas a minha bicicleta atualmente é só indoor. Eu gosto. Só indoor. Só indoor, só ali, quietinha, tô mais, no cantinho, só.
pedalando. Isso. Sem riscos, né, Liz? Só escutando música ali. Eu adoro. A gente estava falando aqui na história de viajar, né? O quanto é bom, renovador. A senhora já falou que adora viajar. Adoro. E o senhor, doutor Eu Patrício? gosto. Só não... Pena que eu viajo muito mais para trabalho, e essa é uma queixa lá na minha casa, né? Do que para lazer Aproveitar. mesmo. Acabo vendo, mas eu adoro. Tá? Bom, conhecer outras coisas, outras bom, pessoas, outras culturas, é muito bom. Muito bom. É legal. Bom, vamos voltar ao nosso tema aqui. Afinal de contas, como eu falei no comecinho desse episódio, nós estamos no Agosto Branco, né? Que traz aí um trabalho no combate ao câncer que mais mata, né? Que é o câncer de pulmão, e a gente tem falado aqui nessa nossa conversa com esses dois especialistas, né, no assunto sobre a relação do câncer de pulmão com o tabagismo. A gente falamos aqui muito sobre hoje infelizmente, essa influência do cigarro eletrônico, sobretudo no grupo mais jovens. E aí eu me remeto assim, a gente chegou a uma época em que a gente via muita publicidade, muita propaganda do cigarro convencional. As coisas foram acontecendo, os avanços nessa discussão foram acontecendo, e a gente começamos a perceber algumas proibições na questão da publicidade, na questão da divulgação desses produtos. Mas aí chega um que é proibido, mas que ao mesmo tempo está ali fácil no dia a dia dessas pessoas. Na opinião de vocês, que tipos de ações poderia ajudar e alargar, a fazer com que essas publicidades elas tivessem mais controle, elas voltassem, né, a essas proibições, principalmente nessa questão do cigarro eletrônico, que a gente sabe que é proibido, mas na prática a gente sabe que as coisas acontecem por debaixo dos panos. Então, o que poderia ser feito para conter isso, para tentar barrar isso, né? E que essa proibição ela fosse mais efetiva do que só na lei, mas na prática é outra coisa. Acho que a principal preocupação, vou falar dos dois, né? Do tabagismo convencional, que nós estamos tratando uma população de idade diferente, e nós estamos com uma divisão etária gigantesca. Então, como chegar em cada um? Né? Quando a gente fala da publicidade convencional, ela atuou nessa faixa etária que hoje nós rastreamos, entre 50 e 80 anos. Sim. Quando eu falo no cigarro eletrônico, esse é um quebra-cabeça gigantesco, porque isso é a propaganda da internet. E você não tem como controlar. Social. E aí só tem um jeito que vai atuar nas duas coisas, chama-se educação. E onde que eu atuo em cada um? Tá? No jovem, essa é a minha opinião, depois eu queria ouvir ali a Aura, no jovem é na escola. Na escola, com certeza. Tem que ser na escola. Isso tem que ser todo dia, todo dia, todo dia. E no adulto, são nos agentes comunitários de saúde. Ontem eu estava em Salvador, a gente inaugurou um projeto, acho que um sonho. Existe um programa no Brasil chamado ProPulmão, isso foi idealizado por um colega meu chamado Ricardo Santos, que visava sempre a detecção precoce. E a gente conseguiu uma parceria com a Fundação Internacional e construímos e inauguramos ontem uma carreta. Essa carreta tem um tomógrafo dentro, então é o que a gente chama de pesquisa transformacional. Ela vai rodar no interior do Brasil, no Nordeste do Brasil, e em cada cidade que ela vai treinar os agentes comunitários através de um aplicativo. Esses agentes vão identificar a população elegível, é o que eu chamo de ir até o paciente. Sim. E esses pacientes elegíveis vão ser submetidos a uma tomografia de baixa dose dentro dessa carreta, com data agendada, com laudo estruturado, para que ele possa ser integrado no sistema de saúde e dali para frente tratar. A grande vantagem disso eu volto para a educação. Como você treinou o agente comunitário, a carreta passa, mas a educação fica. E ele vai continuar replicando, a gente chama de multiplicador. Ele vai multiplicar aquela educação que você deixou. Eu acho que no cigarro eletrônico não tem outra forma. É treinar os professores e tem que ser todas as aulas, todos os dias, mostrando aqui. E foto chocante mesmo, dessa criança que morreu, do outro que vai para o transplante, mostra a incisão do transplante que vai de fora a fora. Tem que ser chocante, assim como foi nos maços de cigarro que nós tivemos lá atrás. Mas num outro público, numa outra forma de abordagem. A única forma que você chega neles é através da educação. Eu não vejo outra forma. Tem que ser a prevenção, né? A prevenção vai ser a educação continuada. Porque, por exemplo, na faculdade, eles chegam, né, no 6º período ainda não viram aluno de medicina. Aluno de medicina. Isso começa aos 15 anos.
Está pegando criança. Então, isso tem que começar na escola e em casa. Até porque criou-se... Na escola e em casa. Como a senhora falou, né? Criou-se essa cultura equivocada de que o cigarro eletrônico, ele é inofensivo, ele não faz mal, Não. então E pode até fumar, talvez né? os próprios pais, né, Eli, nem saibam. Nem do mal que saibam. faz. Isso que eu tô lhe Alguns falando. ainda tentam, mas a maioria acha que é isso mesmo. E não, e tem que identificar no material do filho mesmo. Porque canetas, são vários designs. É isso aí. São vários designs. Parece uma caneta. Pendrive. Pendrive. Então, os pais têm que estar atentos. Tem que estar atento. Porque uma dessas crianças foi com o dinheiro da avó. A avó não identificou. Claro, ela não sabia, a avó. Ela não sabia. Era um pendrive. Doutora Eliane, eu poderia dizer, e para ficar bem claro, ser bem objetivo para quem está nos assistindo, se a gente fosse botar um grau aqui, cigarro convencional, cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico, a gente pode dizer que faz mais mal do que o convencional, ou até igual, mal igual, para a gente deixar bem claro para você que está nos assistindo? Bom, eu sou cirúrgica, né? Ele é o cirurgião, mas eu sou cirúrgica. Eu hoje, na sala de aula, eu falo para meus alunos que eu prefiro que eles fumem cigarro convencional. Não que eu queira que fume cigarro convencional. Mas se for para escolher... Porque a gente já tem vários estudos. Já se conhece. A gente já conhece. O cigarro eletrônico, a gente... É desconhecido, só sei tem que vai 30 virar daqui 20 anos. Meu Deus do céu. Entendeu? Tudo que a gente está falando de cigarro hoje, né? O cigarro, ele vem antes de Cristo, 1000 anos antes de Cristo. Tudo bem que o cigarro comercializado, não. Mas a gente tem séculos. Então, tem estudos. Os estudos começaram, né, depois da Primeira Guerra, que teve mais comercialização de cigarro, se dava cigarro para os soldados. E a gente começou a ver as doenças. Então, a gente está começando já a ver, está esperando o quê? A gente já conhece, a gente já tem um conhecimento. Então, na verdade, assim, eu acho pior do que o cigarro convencional. Eu concordo, porque você não sabe o que ele vai transformar. A gente não sabe. A gente já está vendo consequências graves no início do uso, imagina lá tardiamente. O que é que isso vai gerar? Né? E minha maior preocupação é gerar pacientes pior do que os pacientes sem enfisematosos crônicos, que custo altíssimo para o sistema de saúde e improdutividade. O cara jovem... Porque é muito mais jovem, ele começa muito mais jovem. Com a cabeça boa e não consegue mais produzir. E, às vezes, os jovens, por exemplo, você jovem que está nos assistindo, que assiste uma conversa como essa e, às vezes, vê um especialista dizer assim, olha, além do câncer de pulmão, tem, de repente, a impotência sexual, infarto, tantos outros problemas que podem ser consequências desse hábito, mau hábito, vamos dizer assim. E aí você diz, mas isso está muito longe da minha realidade. Eu sou jovem, estou aqui, estou bem, lá daqui a 10, 20 anos eu vou me preocupar com isso. Vocês acham que essa mentalidade também acontece e isso pode fazer com que esse jovem, deixe isso para lá e eu quero pensar no hoje? Eu acredito que sim, Essa com geração certeza. pensa muito no hoje. Exatamente, ela é imediatista, né? Então, assim, primeiro que eles acham que não são tabagistas, número 1. Então, não leva doença. E se levar a doença, é lá para frente. Só que o que a gente está vendo, né, justamente na Europa, nos Estados Unidos, que começou bem antes o uso de cigarro eletrônico, a gente já está vendo epidemias, certo? De hospitalizações para os pacientes com um quadro de ciência respiratória precisando de transplante, certo? Intoxicações, certo? Queimaduras. Então, em países onde é regulamentado, você imagina o nosso que é contrabandeado. Então, a gente já está encontrando. Como eu falei, assim, existem casos dramáticos, que chegam até a morte, mas a gente já tem encontrado no consultório pacientes com alteração de função pulmonar, ou seja, aquele indivíduo que vai ter problema, certo? Ele não vai ter uma vida, uma qualidade de vida nos próximos anos. Eles têm quantos anos? 20 anos, 25 anos. Né? Então, a gente já está vendo essas limitações, mas é muito recente ainda. O problema a gente vai ver mais para frente ainda. Essa abordagem que a gente estava falando da questão na escola, né, da educação, de como falar com esse jovem também, além de mostrar, o doutor Patrício falou, tem que mostrar a mesma foto, para ele saber como é que vai ser, como é que vai ficar, né? Tem que ser de choque. Tem que ser de choque. Eu sou terapia de choque. Além disso, vocês acreditam que, por exemplo, trazer essa questão para a realidade deles, por exemplo, muitos jovens se preocupam com a estética.
O que é que isso pode ocasionar com a parte estética do seu corpo, com o seu desempenho esportivo, Sim, de total, treino, de total, academia? Total. Essa Total. linguagem também utilizar essa tem linguagem que para se usar. aproximar deles. Perfeito. Para qualquer... Esse culto ao corpo dele, você quer ficar como? Porque você não Exatamente. vai conseguir fazer mais isso. Na verdade, é uma geração saúde, né? Uma geração saúde, o cigarro eletrônico, né? Como é que Como é que é isso? Me explica. Porque você hoje, você consegue fazer suas atividades, você tem um pulmão bom. Mas, se você tiver limitação, você vai precisar usar oxigênio, você vai precisar receber outro pulmão, vai ter que usar medicações para o resto da vida. Sim. Acabou. Nenhum tratamento estético. A primeira coisa que um dermatologista pergunta é, você fuma? Odontológico, a mesma coisa. E o cigarro eletrônico, ele entra na mesma linha, porque leva também a lesões da mucosa bucal. Então, a saúde bucal também o cigarro eletrônico altera. Então, está deturpado, mas as pessoas precisam saber disso, precisam conhecer isso. Né? Isso tem que começar na escola, né? E acho que assim, chamar os pais, sabe? Reuniões de pais, educar os pais. A escola também pode fazer isso, certo? A escola com os alunos, a escola com os pais, mostrar os dispositivos para os pais ficarem mais alertas. Isso é importante, porque às vezes os pais nem conhecem, Não nem sabem, conhecem, né, que não aquilo é um dispositivo. não conhecem. É isso mesmo. A gente falou muito, né, sobre tabagismo porque é a principal causa do câncer de pulmão. Mas além do tabagismo, quais são outros fatores que podem desencadear esse problema, gente? Bom, vem com tudo agora a poluição, né? Esse artigo da Nature não deixa mais dúvida, que mostra toda a sequência carcinogênica, como é que a célula normal se transforma numa célula cancerígena quando exposta à poluição. Em lugares que tem o gás radônio, isso aí é outra fonte gigantesca de câncer de pulmão. Áreas nos Estados Unidos têm uma verdadeira epidemia de câncer de pulmão pela exposição ao gás radônio. O amianto, né? Amianto, né, que hoje diminuiu felizmente. Foi proibido agora no Brasil, né? E o fator genético, né? Isso a gente ainda está conhecendo. Isso. Com o estudo molecular agora dos tumores, a gente está começando a chegar e talvez conseguir identificar essa população de mulheres que não fumam, que são jovens, que têm o câncer. Então, acho que lembrar também do tabagismo passivo, né? Perfeito. O tabagismo passivo verdade. também, ele, assim... Sofremos muito com isso, Sim, não é? Porque sim, o a tabagismo gente passivo ele também tem leva todo a câncer cuidado. do pulmão. Verdade. também leva. Leva. Também. Você é tabagista, né? Eu quero fumar, eu tenho o direito de fumar. Ok, mas eu também tenho o direito de não fumar. Eu não quero seu cigarro. Né? Então, leva sim, o tabagismo passivo leva a várias doenças, inclusive a câncer de pulmão. A gente vê um comportamento assim, por exemplo, falando aqui da nossa região, de estabelecimentos comerciais que houve proibições e tudo mais do consumo do cigarro, enfim, dentro do ambiente fechado. Então, já dispõe muitos restaurantes e bares de um ambiente mais aberto em que o fumante ele possa ali, né? Fumódromo. Exatamente. Mas vocês acham que ainda há o que se avançar nesse aspecto comportamental das pessoas? Por exemplo, o fumante, eu passo por isso, não sou fumante, mas às vezes eu estou numa situação ali e a pessoa fuma, vem aqui, só falta me oferecer o cigarro, mas é quase isso. E é uma questão também educacional. Acho que, Linda, essa é outra grande preocupação, né? Algumas coisas, eu sou completamente a favor do politicamente correto, mas acho que algumas coisas são exageradas. Quando você é politicamente correto com que notificadamente te causa dano, a sociedade paga por isso como um todo. Então, quando você tenta ser politicamente correto, deixando usar cigarro eletrônico, deixando usar o cigarro, vou falar do convencional, que é como a Leora já falou, que a gente já estudou há 20 anos. Lembra que quem fuma vai ter uma chance de morrer do que quem não fuma de câncer de pulmão 22 vezes maior. 6 vezes maior de doenças cardiovasculares. Sim. Sem encontrar câncer de bexiga, câncer de boca, câncer de laringe. Então, assim, eu acho que eu continuo sendo radical não sendo radical no sentido da palavra, mas sendo radical no sentido de você ter uma educação continuada, contundente, desde a escola até os bares, a sociedade, para evitar o uso do cigarro. Por exemplo, essa história de ter um ambiente que a pessoa pode fumar. Meio que é meio permissivo, né? Você fume, vem cá. É como no avião, não tem mais, pronto. Aqui não acabou, se fuma. é proibido. Não se fuma. Quer então, fumar, vai fumar na sua casa. Na sua mas casa. Aqui é sociedade. Exatamente. Né? E como sociedade, é como ele falou, eu sou tabagista passivo, eu tenho o direito de não querer. Eu fiz minha opção dentro da minha casa, eu saio e tenho que receber isso. Então,
Acho que você tem que ser cada vez mais contundente no sentido da educação continuada, e daquilo que é nocivo à sociedade, a gente tem que coibir. Não tem outra forma, né, de prevenção. Falando do câncer de pulmão, quais são os tratamentos que hoje a gente qual o tratamento, né? Qual o protocolo, vamos dizer assim? Felizmente evoluiu muito. Felizmente evoluiu muito. Eu sou cirurgião, né, então tudo depende do estágio, daí tanto que a gente foca no diagnóstico e detecção precoce. E vou falar isso tanto do ponto de vista de cura, quanto do ponto de vista econômico. Certo. Então, hoje, se você faz o diagnóstico nessa população de risco, um estádio inicial de câncer, tem a chance de cura acima de 90%, só com a cirurgia. Se eu colocar no lugar mais caro que eu possa fazer essa cirurgia, vou falar dos grandes hospitais do Brasil, ela vai custar no máximo R$100 mil. Com tudo, está curado, não gasto mais nada. Por outro lado, se eu pego um paciente que diagnosticou no estádio 4, que ele tem metástase à distância, que ele vai fazer todo tipo de terapia disponível hoje, ele passa a custar, por ano, 800 a R$1,5 milhão. Sem contar que a chance dele estar vivo nos próximos 5 anos cai para 5%. Nossa. Então, assim, esse é o impacto. Por mais que a gente tenha evoluído, continua sendo a prevenção a melhor forma de tratar. E quando não a prevenção, a detecção precoce. Porque quando você já diagnostica no estádio avançado, embora você tenha um mundo de terapias, continua não havendo ainda a possibilidade de cura. Quero só dar mais uma pausa aqui na nossa conversa para dizer a você que está nos assistindo que além do portal da Unimed, lá onde você encontra todo o nosso conteúdo e pode fazer perguntas também, sugerir temas, tem também o nosso Instagram oficial, né, @UnimedJoãoPessoa, que lá você tem acesso também aos conteúdos, aos temas, né, dos episódios aqui do Sem Contraindicação, lá também por direct, você pode enviar para a gente a sua sugestão, a sua pergunta e participar também do nosso conteúdo, tá bom? Então, @UnimedJoãoPessoa, lá também você pode participar e se conectar aqui com a gente, com a turma do Sem Contraindicação. Voltando à nossa conversa, queria falar agora sobre o transplante de pulmão. Como é que tá o acesso, né, ao transplante e os resultados que se tem hoje, né, doutor? Bom, transplante hoje continua sendo no Brasil, como o tabagismo. O Brasil hoje tem um dos melhores programas de transplante de órgãos do mundo. É uma lista hoje nacional, controlada pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério Público, é extremamente rígida e bem fiscalizada. Para pulmão, infelizmente, ainda é o que tem menos resultado a longo prazo, mas ele continua sendo uma opção para aqueles pacientes que não têm mais uma opção de terapia convencional, não cirúrgica. Ou seja, não pode ser uma terapia do desespero, né, Liara? Esses pacientes têm que ser muito bem selecionados. Sim. Os principais pacientes candidatos ainda são os pacientes que fumaram, né, que têm enfisema. Sim. Aqueles pacientes que têm doença fibrosante, aí começa a entrar o cigarro eletrônico. E numa população mais jovem. O grande problema do transplante de pulmão é que ele é um órgão extremamente imunogênico. O que quer dizer isso? É o único órgão nosso que tem contato direto com o meio ambiente. Então, eu respiro, o ar vai lá contaminado lá para dentro, né? Quando eu transplanto, o que é que eu tenho que fazer? Dar remédios para que o organismo não rejeite esse órgão. E aí eu baixo a imunidade. E eu preciso de imunidade no pulmão para combater as bactérias. Então, acaba que a gente tem um grau de rejeição do transplante, ele acaba sendo maior do que os outros órgãos. Sobrevida melhorou muito, né? Então, hoje você, quando transplanta, tem uma sobrevida média de 7 anos, e aí depois você acaba precisando retransplantar. A imensa maioria dos programas utiliza doador cadáver, que é o convencional, mas ao transplante intervivos, muito usado em crianças, com indicações muito restritas. No Brasil, então hoje a gente tem alguns centros transplantadores, inclusive de referência. Então você tem Rio Grande do Sul, Porto Alegre, São Paulo e no Nordeste nós temos Fortaleza. Tá? Um programa muito bom do SUS, muito bem estruturado. Então hoje, se esses pacientes precisam, claro, existe uma série de critérios que eles precisam preencher, inclusive sociais, que eles consigam ir nas consultas frequentes, receber dose de imunossupressão. Toda a medicação ela é fornecida pelo SUS. Todos os exames são fornecidos pelo SUS, tá? Então, hoje a gente tem em João Pessoa médicos capacitados, esses pacientes acabam indo muito mais pela pneumologia,
eles são discutidos em conjunto com a cirurgia torácica para ver se preenche os critérios para transplante, e uma vez preenchendo, a gente caminha para um desses centros transplantadores. E hoje esse acesso é mais fácil porque é um telefone nacional. O Ministério da Saúde localiza, checa os exames, referencia para aquela região, para aquele centro transplantador, e depois ele passa a ser acompanhado por ali. Então, continua sendo uma opção, tá? De todos os transplantes de órgãos que a gente tem, o que tem rejeição mais precoce, mas mesmo assim ele melhora muito a qualidade de vida do paciente. São pacientes que estavam em cima de uma cama, dependência de oxigênio, e passam a ter uma vida praticamente normal. Entendi. E para a gente já se encaminhar aqui para os nossos momentos finais, vamos dizer assim, eu queria começar por doutora Eliaura, que a senhora deixasse aqui uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, né? A gente falou muito sobre prevenção, sobre o combate ao tabagismo, né? A importância da gente ter a informação de que faz mal, seja o convencional ou seja o eletrônico, faz muito mal para a saúde. Então, o que é que a senhora diria às pessoas que estão nos assistindo, jovens, por exemplo, que estão nos assistindo nesse momento? Então, você, jovem, né, que está nos assistindo, o cigarro eletrônico, ele faz tanto malefício quanto o cigarro convencional. Os malefícios, eles vêm muito mais precocemente do que o cigarro convencional, mas isso não quer dizer que a gente vá fumar o cigarro convencional. Então, o ideal é que você, né, jovem, que tem uma geração toda de saúde, né, vá praticar atividade física, né, saia dessa droga, porque é uma droga. Nem entre, nem experimente do seu amiguinho, porque ele não é regulamentado. O teor de nicotina, que é a substância que leva à dependência química, ela está numa concentração bem maior para justamente pegar você, certo? E levar você a essa dependência química, tá? Você que fuma um cigarro convencional, procure, certo, um médico, tá? Ou você que fuma um cigarro eletrônico, procure um médico, certo? Para ajudar você a parar de fumar, né? Então, tudo que a gente falou aqui foi na prevenção, né? Na gente prevenir essa doença, certo? Que ela é silenciosa, infelizmente. Quando os sintomas aparecem, eles aparecem já numa forma onde o tratamento que a gente tem para oferecer já não é mais o tratamento curativo, né? Então, essa minha informação como professora, como médica, né, para a prevenção da saúde dos nossos jovens e da nossa população em geral. E você, doutor Petrúcio? Bom, primeiro fazer um apelo, se você tem entre 50 e 80 anos, se é tabagista ativo ou se fumou nos últimos 15 anos, procure o seu médico. É a única forma que você tem de curar a doença que mais mata do ponto de vista de câncer hoje, que é o câncer de pulmão, é fazendo a detecção precoce através de um exame simples, indolor, com baixa dose de radiação, que é uma tomografia de baixa dosagem. E como a Eliaura falou, o sistema de saúde do Brasil é um dos melhores possíveis para você tentar parar de fumar. Então, se você tem essa vontade, e pensa em você, pensa nos seus familiares, vale a pena essa tentativa. Doutor Petrúcio, doutora Eliaura, muito obrigada pela participação de vocês. Foi ótimo o nosso papo. Obrigada, viu? Até a próxima. E você, muito obrigada também pela sua participação, pela sua companhia. Espero que você tenha gostado. Lembrando que todo o nosso conteúdo, todos os nossos canais aí para você sugerir temas e fazer perguntas, tudo isso tá no nosso portal, o portal da Unimed João Pessoa. Acessa lá, tá aí o link para você acessar e acompanhar os outros episódios também, sugerir temas, participar. Tem o nosso Instagram, por lá também você pode se comunicar com a gente no @Unimed João Pessoa. Lembrando que, gente, o nosso propósito aqui é promover a vida cuidando da saúde das pessoas, tá bom? Esteja sempre ligado, inclusive se você ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreve lá para que toda vez que a gente receba ou envie para você conteúdo, você receba a sua notificação e acompanhe. São informações para que você possa ter mais qualidade de vida, para que você possa cuidar da sua saúde, a sua só não, a sua e da sua família também, tá bom? Encerramos mais um episódio do Sem Contraindicação, lembrando que aqui é o seguinte, gente, sem contraindicação, ou seja,
A gente traz aqui informações para melhorar a sua vida. Tudo que tem de melhor aí para a sua vida, você encontra aqui, tá bom? Um abraço a todos, obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio. Tchau, pessoal!